Olá pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a demonstração de valor adicionado, uma demonstração que muita gente não conhece direito, muita gente não sabe como analisar, e vamos ver um pouco como é que funciona. Então, a antiga lei das SAs, a 6.404, ela não trazia nenhuma previsão de DVA, certo? Então, algumas empresas já publicavam ou voluntariamente, ou porque tinha alguma regulamentação específica, como existia no setor elétrico, né, em alguns outros setores. E na proposta da nova lei das SAs tinha uma discussão se deveria ou não ser obrigatória a publicação da DVA. Daí decidiu-se pela solução salomônica, né? Ou seja, as SAs que são de capital aberto, têm ações na bolsa, são obrigadas a publicar a DVA, e as SAs de capital fechado, ou seja, não têm ações na bolsa, não são obrigatórias. Essa nova lei das SAs foi a Lei 11.638 e ela foi aprovada em 28 de dezembro de 2007. Ou seja, aquele período entre o Natal e o Ano Novo, que a gente acha que não vai acontecer nada, e já estava valendo a partir do ano seguinte. Só que essa lei ela não fala praticamente nada sobre DVA, só fala que a SA de capital aberto tem que publicar. Então, precisou ter uma regulamentação. Enquanto isso, a sua exigibilidade estava suspensa, e essa regulamentação veio quase um ano depois com o CPC 09. Então, o CPC 09 ele é exclusivamente sobre DVA. Qualquer informação que eu quero saber como se lança na DVA, como se evidencia, eu vou buscar primordialmente no CPC 09, certo? Mas a primeira coisa, qual é a lógica da DVA, né? O que é o valor adicionado? Então, a premissa básica do valor adicionado é que ele é a diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Então, por exemplo, se eu fabrico tudo dessa caneta, o plástico, a tinta, a tampa, a energia para gerar, e eu vendo essa caneta sem usar nenhum insumo, eu adicionei todo esse valor. Mas não é isso que acontece normalmente. Eu vou comprar o plástico de uma empresa, eu vou comprar a tinta de um terceiro, vou comprar a energia de uma empresa e vou fabricar a caneta e vender. Então o valor adicionado vai ser a receita menos todos esses insumos que eu adquiri de terceiro, certo? É um conceito que se aproxima do conceito de PIB, que a economia calcula, né? O PIB de um país, então a gente pode dizer que o valor adicionado seria o PIB de uma empresa. Mas o cálculo, na prática, como é que a gente faz, certo? Então eu pego a receita bruta da empresa, a primeira linha da minha DVA, depois eu desconto todos os insumos adquiridos de terceiros, e o resultado dessa conta vai ser o que a gente vai chamar de valor adicionado bruto. Depois desse valor adicionado bruto eu vou descontar depreciação, amortização e exaustão. Daí eu vou chegar no valor adicionado líquido. Terminou? Ainda não. Ainda vou somar o valor adicionado recebido em transferência. O que é isso? São juros recebidos, equivalência patrimonial recebida, royalties recebidos, franquias recebidas, direitos autorais recebidos, aluguéis recebidos, todos esses valores entram aqui. E o valor adicionado líquido mais o VA recebido é que vai dar o valor adicionado a distribuir, que é o final da primeira linha, da primeira parte da minha DVA. Ela tem duas partes, uma para o cálculo da DVA e outra para o cálculo da distribuição. Então, o que é essa lógica do cálculo da distribuição? É como se a empresa formasse um grande bolo e esse bolo é distribuído para todos os seus stakeholders. O que são os stakeholders? São as partes relacionadas. Então, os empregados pegam uma parte, os sócios pegam uma parte, o governo pega uma parte e os financiadores, os terceiros, pegam uma parte. Só que essas partes não são iguais. Um pega uma fatia um pouco maior, outro pega uma fatia um pouco menor. E essa distribuição vai mostrar o tamanho da fatia de cada grupo, certo? Então, a segunda parte, a parte da distribuição do valor adicionado, tem 4 grupos. Primeiro, gastos com pessoal, que divide em 3 rubricas. Remuneração direta, que é tudo que é pago para ele, 13º, férias, salário, qualquer outro valor que é pago em dinheiro. Os benefícios, que são vale alimentação, plano de saúde, transporte, e o FGTS. Essas 3 rubricas dão os gastos com o pessoal. Tributos aqui
na verdade, entre taxas, contribuições, e via de regra eu divido também em 3 rubricas, por federal, estadual e municipal, né, o tributo, taxa e contribuição de cada rubrica. Remuneração de capital de terceiros, aqui entre o quê? Entre os aluguéis que eu paguei, juros que eu paguei, entra aqui royalties que eu paguei, direitos autorais, tudo entra nessa parte. E a remuneração do capital próprio, que entra os dividendos, o juros sobre capital próprio, e entra também nessa parte de remuneração do capital próprio os lucros retidos, certo? Então essa é a segunda parte, a divisão do bolo, o quanto cada parte ficou. Então se eu for analisar uma DVA, eu vou ter dois grupos de indicadores. O primeiro, eu utilizo o valor racionado no numerador, certo? Numerador em cima, denominador embaixo, para quem não lembra, né? Então o indicador, por exemplo, que eu posso usar o potencial do ativo em gerar riqueza. Eu pego o valor adicionado e divido pelo ativo da empresa. Então, se a empresa tem um parque fabril bem qualificado, de ponta, tecnológico, a tendência é que esse indicador dê um valor maior. Se ela tem um parque fabril mais depreciado, mais ultrapassado, a tendência é que esse indicador dê menor. Um outro indicador, retenção da receita. Então, o valor adicionado dividido pela receita. Se eu sou uma empresa que eu terceirizo muito o meu processo fabril, certo? Esse indicador vai dar menor. Agora, se eu sou uma empresa verticalizada, faço bastante coisa do meu processo fabril, esse indicador vai dar maior. Um outro exemplo, valor racionado dividido pelo número de empregados, né? A gente chama de valor racionado per capita. Então, esse dá um valor médio de cada empregado, né, dos empregados, quanto que eles geram, e o que ele tenta medir, certo? Esse indicador é muito comum em livros de gestão do conhecimento, gestão de ativos intangíveis. Então, se eu tenho os empregados bem qualificados, que agregam bastante valor à minha empresa, com qualificação, esse indicador vai ser maior. Se os meus funcionários não são tão bem qualificados, é mais o que a gente fala chão de fábrica, a tendência é que esse indicador dê menor, certo? Então, aqui são 3 exemplos de indicadores de valor racionado, onde o valor adicionado está no numerador, está em cima da nossa equação. Agora, exemplos onde o valor adicionado está no denominador. Se eu pegar a remuneração, distribuição do pessoal e dividir pelo valor adicionado, eu vou achar, na verdade, o percentual do valor adicionado. É como se fosse uma análise vertical. Mesma coisa eu posso fazer com o governo, com capital próprio, com capital de terceiros. No Brasil, normalmente, a stakeholder que recebe a maior parcela, recebe a maior parte, é o governo, tá? Aqui no nosso exemplo, o imposto, taxas de contribuição ficou com 28%. No Brasil, a média da parcela do governo é em torno de 40%. Na Europa, as empresas que divulgam, normalmente o grupo que mais recebe é a parte dos funcionários, gastos com o pessoal. Daí tu fala assim, os sócios não recebem pouco. A gente tem que pensar que a gente está falando em grupos, né? Então, às vezes, são 30 mil funcionários e 3 sócios, certo? Então, tem que também contextualizar essa questão. Mas, eu usando o valor adicionado no denominador, consigo fazer uma análise vertical dessas informações. Agora, que reflexos o valor racionado tem em diversos aspectos? Primeiro, para a contabilidade. A contabilidade ela não foi pensada no seu processo contábil gerar um valor racionado. Então, na prática, a gente tem que fazer um grande DPARA na DRE. Né? Contas que estão classificadas na DRE de uma forma, eu vou reclassificar de uma outra forma para criar a DVA. Por isso, até que as auditorias normalmente fazem uma ressalva com relação à DVA. Não é uma ressalva, um parágrafo de ênfase por causa desse processo. Sobre o aspecto social, a DVA ela surgiu numa vertente social de mostrar o quanto que a empresa traz de volta para a sociedade, ela distribui de valor para a sociedade, inclusive ele pode ser calculado, por exemplo, no caso de isenção tributária, se vale ou não vale a pena, tal. Normalmente não é calculado dessa forma, mas poderia ser utilizado para essa forma. É uma informação social importante, né, e objetiva que a gente pode trazer por meio da contabilidade. Mais recentemente, tem se discutido o aspecto gerencial da DVA, que também é interessante. Por quê? Imagina que eu tenho uma indústria, eu tenho gastos com pessoal dentro do custo, dentro da despesa administrativa, dentro da despesa com vendas, se tenho vendedores,
ali. E é interessante gerencialmente eu saber meus gastos com o pessoal. Na DVA ele já está agrupado, então acaba sendo uma informação interessante. Parte de tributos. Eu tenho tributos incidentes sobre a receita em cima da DRE, tributos incidentes sobre o lucro lá embaixo da minha DRE, tributos incidentes sobre o patrimônio, que normalmente fica ali no meio da minha DRE, e eu quero saber quanto é que eu pago os tributos de uma forma geral. A DVA já tem essa informação organizada. Então, gerencialmente também é uma informação interessante. Para o empregado, né, no Brasil a gente não tem essa tradição dos sindicatos analisar a contabilidade, pelo menos não de uma forma coerente, sempre fica muito na discussão de reposição de inflação, mas o empregado, em cima de uma DVA, ele tem uma série de argumentos que pode servir para renegociação, para verificar se ele está ou não está agregando valor, quanto que ele adiciona valor, em média, para a empresa. Então também traz algumas informações interessantes. E para o investidor, né? Para o investidor, ele pode, de certa forma, mensurar alguns indicadores interessantes sobre a qualificação dos funcionários, sobre a eficiência do parque fabril, enquanto que ela está agregando, adicionando valor à empresa, ao seu produto. Certo, pessoal? Então, com isso, damos hoje nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.